O primeiro livro a ser impresso na Europa no século XV. Esse livro é o mais lido e traduzido do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias. Você já deve saber qual livro estou me referindo. Sim, ela mesma, a Bíblia Sagrada. Por exercer grande influência principalmente no Ocidente, ela é 10 vezes mais citada que as obras do famoso escritor Monteiro Lobato. Mas será que as escrituras estão lidas, interpretadas e usadas de forma coerente? A resposta para esse questionamento você verá no decorrer desse vídeo. Mas antes, se gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos compartilhar conhecimento. Então confira agora os 3 piores erros ao ler o livro mais lido do mundo. Interpretação equivocada. O que muitos não sabem é que os ensinamentos bíblicos não são somente uma questão de interpretação pessoal. Por isso, é comum que as pessoas cometam esse erro e tirem conclusões precipitadas. Seguindo essa linha de raciocínio, o versículo em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21, diz o seguinte: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a própria Bíblia afirma que não devemos forçar nossas próprias ideias, de impor ideologias ou deturpar os textos, mas sim procurar examinar e descobrir o que ela realmente ensina. Mas então, como fazer uma interpretação coerente? Para isso, existe a hermenêutica, que é um estudo com o objetivo de auxiliar os leitores a fazer uma boa interpretação dos textos e chegar ao seu verdadeiro significado. A ideia desse estudo é que primeiramente é necessário procurar entender o que as palavras da Bíblia realmente significam. Isso envolve analisar se há metáforas nos textos, analogias, expressões específicas da Bíblia e o contexto histórico, pois cada versículo e cada passagem bíblica faz parte de uma história maior. Então, ignorar o contexto é comparado ao ato de abrir um livro em uma página aleatória e ler uma frase ao acaso, sem sentido algum. Um exemplo prático de interpretação equivocada é afirmar que nos versículos bíblicos há contradições. Em Gênesis 32 e 30, Jacó disse: Tenho visto Deus face a face. Já em João, capítulo 1 e o verso 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Aparentemente, se olharmos com a visão literal sem se aprofundar no contexto, pode parecer que é uma contradição. No entanto, a expressão face a face se trata de uma expressão hebraica cujo significado é na presença ou diante de Deus, algo como relação muito próxima com o Criador ou relação profunda, e não que o rosto de Deus foi visto literalmente. Outro exemplo está em Juízes, capítulo 13 e 22, que fala que os pais de Sansão ficaram aterrorizados quando viram Deus, mas na verdade, se analisarmos novamente o contexto, eles tinham o visto como um anjo, sua imagem transfigurada em outro ser, pois existe um estudo bíblico chamado teofania, que explica a manifestação visível de Deus, quando ele se apresenta através de algum ser ou algo como nuvens, trovões, relâmpagos. Assim podemos encontrar um exemplo de teofania no livro de Deuteronômio, capítulo 5 e o 4, onde Moisés afirma que Deus falou com todo o povo de Israel face a face, mas na verdade o episódio mostra que Deus falou com eles da nuvem do monte. Em síntese, podemos notar que não há como realizar uma interpretação profunda com uma leitura superficial, apenas retirando versículos isolados, pois dentro do contexto histórico e cultural é imprescindível considerar os textos que vêm antes e depois do versículo em análise. Precisamos saber qual o tipo de livro da Bíblia em que a passagem se insere, se é um livro da lei, como Gênesis, se é histórico, como Neemias, poéticos, como Salmos, ou profético, como Apocalipse. Além de estarmos atentos sobre quem foi o autor da mensagem, quem era seu público-alvo original e, por fim, o mais importante é orar, pois o Espírito Santo irá te guiar para fazer uma interpretação coerente e aplicar a lição na sua vida diária. Contemporaneizar os fatos. Quando estudamos história, é necessário deixar de lado o presente e levarmos nossa mente ao passado, para entendermos os fatores culturais, econômicos e sociais da época analisada. Essa mesma lógica se aplica quando se estuda as histórias narradas na Bíblia. É preciso se colocar no contexto daquele período
e ver que certos acontecimentos específicos do passado não convém relacionar ou praticar nos dias atuais. Um exemplo disso é a poligamia, que é o casamento com mais de uma mulher descrito no livro de Gênesis. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro homem a rejeitar o princípio estabelecido por Deus do casamento monogâmico, que é uma forma comum de relacionamento em que um indivíduo tem apenas um companheiro. Com isso, a depravação hereditária estava se alastrando no lar e na família. Então, ao se deparar com fatos como esses, algumas pessoas se espantam e até desistem de ler a Bíblia, por relacionar costumes dos tempos bíblicos com os dias atuais, o famoso ato de contemporaneizar. Dessa forma, é essencial compreender que a Bíblia aborda alguns detalhes para servir de exemplo para não ser praticado, relatando as consequências negativas da desobediência para esclarecer o nosso entendimento. Não praticar. Imagine que você acaba de comprar um carro. Seu veículo tem vários comandos e caso você não seja um expert no assunto, você precisará ler o manual para entender a função de todos esses dispositivos. Se você faz uma leitura com atenção nas instruções, mas não as põe em prática, pode ser que você perca a garantia contratual ou provoque danos ao veículo. Isto é, a leitura de nada adiantou. Esse mesmo exemplo com a Bíblia não é diferente. Você pode ler a Bíblia 100 vezes de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, mas se não colocar em prática as lições aprendidas, você está se autoiludindo. Em Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, o que adianta ler e ouvir que deve amar quem te odeia, orar pelos que te perseguem, perdoar alguém que te fez sofrer, entregar suas ansiedades a Deus, confiar somente nele quando tudo parecer perdido, ter domínio próprio, controlar as palavras, não alimentar sua mente com pensamentos negativos se nada disso é aplicado no seu dia a dia? Não tem como colher resultados eficazes se apenas julgar que a palavra é bela, mas não concretiza o que foi aprendido na teoria. Se criarmos o hábito de pôr em prática, logo veremos que ela funciona, mesmo que no início pareça difícil. Se dermos o primeiro passo para fazer uma leitura com fé, frequência e prática, sem dúvidas alcançaremos mudanças positivas, seja na área intelectual, emocional, nas relações interpessoais e intrapessoal. Foram esses os 3 piores erros de vários que podemos cometer ao ler a palavra de Deus. Se você souber de mais algum erro, interaja compartilhando aqui nos comentários e assim finalizaremos com a frase do famoso astrônomo, conhecido como pai da física moderna, Galileu Galilei, que diz: As escrituras não se enganam, mas sim seus intérpretes e comentadores. De várias maneiras, a Bíblia ensina-nos como se vai para o céu, não como vai ao céu.